Dá mais um minutinho pro pessoal chegar, porque eu não coloquei nenhuma flyer na semana para avisar da nossa live, né? Mas quem acompanha frequentemente já sabe que a gente tem live às 20 horas todo domingo. E hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante, que eu acho que é um assunto importante e muito relacionado ao nosso dia a dia como operadores de ressonância magnética, que é justamente como montar protocolos para crianças. Por quê? Porque normalmente a gente já tem lá pronto todos os protocolos para pacientes adultos, né? Então chega lá um tórax tem pronto, uma coxa tem pronto, um ombro tem pronto, e a gente pode só puxar o protocolo e executar o exame. Só, galera, que nem sempre é assim. Às vezes chega uma criança com um exame totalmente inusitado lá e você precisa fazer o exame. Afinal de contas, somos operadores raízes, né? Nutella que manda o paciente embora ou marca no horário do outro colega. E aí, é nessa hora que a galera começa a ficar um pouco ansiosa. Como é que eu faço para transformar esse protocolo aqui para uma criança? Consigo utilizar o meu protocolo? Não consigo? O que eu posso estar fazendo para que a gente tenha aí uma boa imagem, só que direcionado com foco dedicado ali para uma criança, né? Então, às vezes as crianças têm 1 ano, menos de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quais cuidados que a gente precisa ter? Então, bora lá. Bora conversar um pouquinho. Enquanto o pessoal chega, gente, eu quero só saber de onde vocês estão falando. Interage comigo para poder a gente conversando um pouco, né? Fala para mim de onde vocês estão falando, para a gente aguardar os outros colegas entrarem também, tá bom? Queria saber, inclusive, se tem gente aqui do Mato Grosso. Tem gente do Mato Grosso, gente aqui de perto de mim. Ceará, show. Tem um pezinho aí no Ceará. Meu pai é cearense. Bahia. FOV, espessura, tu muda, é um desafio. É verdade, Carol. Mudar FOV e espessura, a gente precisa entender um pouquinho dos outros parâmetros para a gente não se confundir. Curitiba, Rio Verde em Goiás, Recife, Porto Alegre. Deixa eu ver de onde mais estamos falando. São Luís. Tá em um lugar bem legal que eu queria conhecer, era São Luís. Paraíba, boa noite, Abraão. Quem sabe nas minhas próximas férias eu não vou parar lá em São Luís. Então vamos lá. Bom, quem tinha que chegar, eu acho que já chegou, a gente, e quem chegar no meio do caminho vai chegando. Deixa eu só escrever. Ah, eu não consigo escrever, eu acho. Não consigo escrever. Bom, vamos lá. Opa, tem alguém aqui de mais perto, de Anápolis, seja bem-vindo. Imperatriz, acho que é Ceará também, né? Então, galera, vamos lá. Vou começar a fazer algumas considerações com vocês e vou começar contando uma história que aconteceu comigo. O que acontece? Para quem já me acompanha há muito tempo, né, já sabe que há cerca de 1 ano e meio assumi um serviço novo, totalmente novo de ressonância, e com isso vieram os desafios de um serviço totalmente novo. Então a gente teve a primeira aplicação, o equipamento era novo, aí nós montamos boa parte dos protocolos mais avançados, e aí nós tivemos uma segunda aplicação, nós montamos outros protocolos que estavam faltando. Então, assim, quando se tratava de protocolo para adulto, a gente deixou quase tudo pronto lá, né? De vez em quando aparece alguma coisa que não tá lá, mas é bem raro, porque a gente conseguiu deixar tudo ok. E isso acontece com a maior parte de vocês. Você chega no serviço, o protocolo tá montado. Só que o que acontece? A gente não tinha protocolo para criança. Então, toda vez que aparecia uma criança, eu tinha que ajustar os parâmetros rapidinho com o paciente na mesa, às vezes, porque não tem criança para botar lá na mesa e ficar tentando ajustar o exame, né? Ficar testando imagem. Então a gente tem que ajustar o protocolo com o paciente lá na mesa mesmo. E acaba que esse é um dos grandes desafios, porque quando você tem tempo, você vai falar assim: ah, vou fazer uma escápula na terça-feira. Aí você chega na segunda, põe um voluntário lá dentro, monta o protocolo. Ah, a imagem não ficou boa, vamos mexer mais um pouquinho. Mas criança não, normalmente a criança, se for uma criança maiorzinha, tipo 7, 8 anos, talvez consegue fazer o exame sem sedação, mas tem que ser feito um exame rápido. Mas as crianças menores não conseguem. 1 ano, 2 anos, 3 anos, realmente não vai conseguir. O paciente está sedado. E aqui a gente tem um problema bem grande em relação ao anestesista, que é o seguinte. Aqui, como é uma cidade pequena, a gente tem 2 anestesistas e eles atendem uma demanda gigante, né? Tem a demanda do hospital público, as próprias demandas dele, do hospital particular, e tem a nossa clínica também para sedar. Aí, tipo, tem outros procedimentos na cidade que eles sedam, né?
Então, quando a gente vai fazer um exame, tem que encaixar dentro do horário da anestesista e a gente não pode atrasar, porque o cara tem que seguir para o próximo procedimento que ele vai fazer, entendeu? Então, tem que ser um negócio meio rápido. Aí eu vou passar aqui para vocês alguns macetes. Inclusive, alguns desses macetes eu aprendi num curso TGE que eu fiz há uns 2, 3 anos atrás, lá em São Paulo, antes da pandemia começar. E é o seguinte, gente. Quando você vai fazer um exame, a primeira coisa que você vai fazer, que você vai conferir, é qual é o FOV, que você vai conferir é o protocolo que você tem à disposição. Então, dá para pegar, por exemplo, essa criança aqui era uma criança, acho que de 1 ano e pouco, não tinha nem 2 anos. Ela ia fazer cervical. Dá para pegar o protocolo do paciente adulto que você já faz, executa todo dia, você já sabe que fica bom, bonito, e dá para pegar esse mesmo protocolo e executar na criança sem fazer nenhuma alteração? Aí é complicado, não dá muito para fazer isso. E aí eu quero a interação de vocês para a gente tornar esse papo um pouco mais confortável e que vocês guardem essas informações para praticar amanhã. Por que eu não posso pegar um protocolo de um paciente adulto, sei lá, por exemplo, essa cervical aqui tem um FOV de 25, não sei se vocês estão conseguindo ver. Se esse paciente tem um FOV aqui de 25 e tentar executar isso numa criança, vocês acham que vai funcionar? Vocês acham que vai dar certo? Dá para executar o mesmo protocolo sem nenhum prejuízo? Porque eu imagino, você já tem aquele protocolo ali, você já faz ele todo dia. E você já sabe que fica bom no teu paciente adulto, que fica lindo a imagem. Dá para pegar sem nenhum ajuste e botar numa criança? Acaba que a gente não consegue, porque a gente vai perder resolução, a gente vai perder detalhe, e não é a mesma coisa. A gente vai precisar ajustar esse protocolo, principalmente reduzir o FOV. O que é o FOV? Levi está perguntando. O FOV, ele é o campo de visão. É a área que você diz para o seu exame: olha, equipamento, eu sei que o paciente é tudo isso, mas eu quero estudar apenas isso. Deixa eu pegar uma imagem. Então, essa imagem aqui não dá para você ver o FOV inteiro, mas era um planejamento coronal. Aí você vai lá, pega o FOV e diminui, que tá aqui, ó. FOV na direção de frequência e FOV na direção de fase. Como a direção de frequência tá RL, esse é meu FOV na direção de frequência, esse é meu FOV na direção de fase. Então, é o campo de visão, é o que você diz para o seu equipamento que você quer efetivamente estudar, tá? Então, você precisa aí reduzir o FOV, é o primeiro passo. E essa criança, eu não lembro bem da história dela, porque já faz um tempo que eu fiz esse exame, mas ela ia fazer cervical, tórax e abdômen. E aí a gente começa a ver o seguinte: quando eu fiz o primeiro localizador, o que eu percebi? Que na pressa de posicionar o paciente, ele ficou bem torto. Dá para mandar uma cervical assim? Não, você até induz o médico a pensar que o paciente tem algo na coluna, né? Que a coluna dele tá torta e de repente não tá. Então, o certo é a gente correr lá e dar uma reposicionadinha no paciente, tá bom? Então, vamos lá. Tô com FOV de 25 e quando eu falo que eu vou reduzir esses parâmetros, que eu posso pegar o mesmo protocolo que eu já tenho e ajustar para uma criança, não é só o FOV que eu preciso ajustar. Porque quando eu pego um protocolo aqui, meu FOV que já está lá sendo executado todos os dias, FOV de 25, eu venho cá e olho para minha razão sinal ruído. O que é essa razão sinal ruído? Ela vai te falar: olha, a tua proporção de sinal para ruído tá ok, tá 100%. Dentro dos parâmetros que você tem. Quais são esses parâmetros? FOV, espessura de corte, TR, matriz, tudo aquilo ali que compõe os parâmetros do teu protocolo, daquela forma, você fez a aquisição, você gostou, você salvou, aquele é o teu 100%. Então, aquilo ali é teu ponto de referência como a imagem que tá legal, que tá ok, que tá bom. E aí, quando você baixa esse FOV para atender as necessidades da criança, ó, eu peguei um FOV aqui de 18. O que aconteceu com a minha razão sinal ruído? Eu saí de 25, vim para 18 e eu perdi metade da minha razão sinal ruído. E eu preciso compensar isso de alguma forma. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês em relação à razão sinal ruído é o seguinte: não se atenham à informação absoluta de que de que a tua razão sinal ruído tem que estar sempre 100%. Porque como eu acabei de comentar, o 100% aqui é aqueles parâmetros que você acabou de executar, gerou uma imagem que você gostou, mas pode ser que tenha muito sinal ali, você possa sacrificar um pouco, fazer ali, sei lá, uma aquisição com 80% e ainda ficar bom. Então, você vai ter que parar de
prestar 100% de atenção aqui. É claro que ele vai servir como nosso guia, tá? Principalmente aqui, vocês vão ver que eu vou utilizar ele como guia. Mas você vai ter que parar de prestar atenção em 100% nisso aqui e começar a observar a imagem. Às vezes, meus alunos falam assim, Joyce, quais são os parâmetros que eu uso aqui para tal exame? Aí, tipo assim, para ficar bom, o que eu posso fazer? Aí, às vezes, a pessoa pega e manda só a foto dos parâmetros assim, e fala assim, essa sequência tá muito longa, o que eu posso fazer para diminuir? Cara, não dá para você simplesmente sair mexendo nos parâmetros sem você ter uma noção de como tá a imagem. Então, você começa a treinar o olho a partir de hoje. Toda vez que você fizer uma aquisição, você olha para sua imagem e se pergunta: tem o sinal? Tem. Tem resolução? Tem. Tem o contraste entre as estruturas? Tem. Não tem? Então, eu começo a pensar em quais parâmetros eu devo alterar para conseguir o que está faltando dentro da minha imagem. Então, vamos voltar. 25, 100%. Esse daqui é o protocolo do adulto, sem nenhuma alteração. Aí eu pego, baixo lá meu protocolo, meu FOV para 18 e minha razão sinal ruído ela baixa para 52%. Aí eu já sei que vai ficar ruidoso, que vai dar ruim, que eu preciso dar uma ajustada nisso daqui. Então, o que eu posso fazer? Aí agora eu vou começar a olhar para os outros parâmetros em volta, o que eu tenho à disposição e ver o que pode ser feito. A primeira coisa que eu veria aqui, depois que eu baixar o FOV, é qual é a minha resolução em plane. O que é a minha resolução em plane? Você vai ter uma matriz de fase, uma matriz de frequência, que se refere ao número de linhas e colunas que você tem dentro da imagem. E isso vai trazer para você o tamanho do teu pixel. O que é o pixel? O pixel é o elemento mais básico, assim, de uma imagem. Então, para vocês entenderem o conceito do pixel, é assim. Basta você lembrar dos primeiros celulares, que tinha baixo pixel, né? Tinha poucos megapixels. E aí você pega um celular hoje que nem um iPhone da vida, que, sei lá, tem 10, 15, 20, eu nem sei quantos megapixels tem, pra falar a verdade. Mas tem 10 megapixels lá. E tem 20 megapixels. Então, a gente sabe que quanto mais pixels tem nessa imagem, melhor a qualidade da foto, melhor a qualidade da imagem. E assim funciona pra gente também. E quanto mais pixel eu tenho dentro da imagem, muito provavelmente menor é o meu pixel. Se eu não mexo na minha matriz, se eu não mexo no meu FOV, aliás, muito provavelmente menor é o meu pixel. Quanto menor o pixel, mais detalhe eu tenho dentro dessa imagem. Aí a gente tem que começar a pensar aqui dentro do conceito de pixel. Bom, eu tenho um pixel aqui. Antigamente, eu tinha um pixel aqui de 0.8 por 0.3. E aí ele está me mostrando a resolução em plane desse pixel, o tamanho desse pixel na direção de fase e na direção de frequência. E aí vamos voltar lá para as nossas considerações. Então, o que eu posso fazer a princípio aqui? Primeira coisa que eu poderia fazer para tentar recuperar a minha razão sinal ruído. Aumentar, na verdade, reduzir a minha resolução em plane, ou seja, reduzir a matriz para aumentar o tamanho do pixel. Então, bora lá. Com o FOV de 18, eu tenho 0.8 por 0.6 por 0.9. E antes eu tinha um pixel bem maior. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é quanto que tá a minha matriz com o meu pixel size aqui. E eu vou baixar isso na minha matriz, gente. Então, eu vou baixar a minha matriz de frequência, a minha matriz de fase, para que eu tenha, de novo, a mesma resolução em plane que eu tinha anteriormente. Porque o meu protocolo original, eu executava com 25 de FOV e 0.8 por 1.3. Essa era a minha resolução em plane. Então, quando eu baixei o FOV para 18, eu perdi razão sinal ruído, foi para 52%. O que eu fiz? Eu diminuí o número de etapas de codificação de fase e o número de etapas de codificação de frequência, ou seja, eu baixei a matriz em ambos os eixos e aí eu consigo ter um pixel maior. Joyce, mas é uma criança, eu poderia trabalhar com uma resolução um pouquinho maior? Poderia, tranquilo, tudo bem. Essa é só uma receita, assim, mais fácil para você pegar um protocolo que você já tem e adaptar para uma criança no caso de uma coisa que está acontecendo rápido ali na mesa e você não pode ficar enrolando. Principalmente nesse dia que eu estava com 3 exames da mesma criança para fazer. Então, eu faço o exame com a mesma resolução em plane que já tinha ali no meu protocolo anterior. Para isso, eu percebo que quando eu diminuo o FOV, o tamanho do meu pixel reduz
Quando eu reduzo o tamanho do meu pixel, por que a razão sinal-ruído cai, gente? Porque toda a questão do sinal, praticamente toda a questão do sinal em ressonância, ela depende ali do sinal do hidrogênio, do spin do hidrogênio. E o pixel, gente, o pixel é a área da frente da imagem, é o quadradinho que a gente vê ali na imagem, formado pela coluna e pela linha. Mas ele tem uma profundidade. E essa profundidade é dada pela espessura de corte. Então, a gente tem um voxel. Quando a gente junta essa matriz aí com a espessura de corte, a gente tem um voxel. E esse voxel, ele é uma unidade de volume. Vamos pensar nele como uma matriz quadrada, a gente vai pensar nele como um cubo, como um quadrado. E aí, dentro desse cubo de 0,8 por 0,8, cabem, hipoteticamente, 10 spins. Quando você aumenta o tamanho desse cubo, e aí, sei lá, agora ele tem 1,5 por 1,5, 1,6 por 1,6, agora cabem 20 spins ali dentro. E à medida que você tem um aumento de spins proporcionando a criação ali do teu sinal, gerando o teu sinal, você aumenta a tua razão sinal-ruído. Então, é por isso que quando eu baixo o FOV e eu não mexo na matriz, eu perco razão sinal-ruído, porque baixando o FOV, o que eu faço? Eu redimensiono o tamanho do meu pixel e ele fica menor. Agora, cabe menos spins dentro dele. Isso vai trazer uma individualização melhor do sinal? Vai. Isso significa que eu vou ter mais resolução, mais detalhe na imagem. Mas quanto mais detalhe eu incluo na imagem, mais sinal eu perco. Então, eu vou ter que trabalhar com outros parâmetros para recuperar isso se eu quiser manter aquela resolução que eu acabei de alcançar. Mas não, nesse caso eu queria trabalhar com a resolução anterior. Então, vamos aumentar ali o tamanho do pixel. E como que eu aumento o tamanho do pixel? Baixando a matriz de fase e frequência. E aí, com isso, eu saí de 52% de razão sinal-ruído para 85% de razão sinal-ruído. Ah, Joyce, mas dá para rodar esse exame? Pelo que eu conheço do meu protocolo, 85% de razão sinal-ruído nesse Coronel T2 já ia ficar um espetáculo. Mas existem alguns parâmetros na tela que te fazem ganhar sinal sem que você prejudique a resolução que você já tem. Quais são esses parâmetros? Um deles é a largura de banda. Quando você aumenta a largura de banda, você acelera o tempo de aquisição, mas você inclui mais ruído nessa imagem. Então, se eu quero mexer com a largura de banda para ganhar um pouco de sinal, eu tenho que baixar essa largura de banda. Então, eu poderia baixar um pouquinho a largura de banda, até porque quando a gente tem uma largura de banda alta, como essa daqui, né, que é de 324 Hz por pixel, o que eu vou ter? Eu vou ter uma janela ainda que eu consigo baixar essa largura de banda sem incluir nessa imagem, sem introduzir nessa imagem nenhum artefato de Chemical Shift. E hoje a gente não vai falar de artefato de Chemical Shift, porque a gente já falou aí na nossa semana do artefato. Bom, mas quando que o artefato de Chemical Shift aparece? Quando eu tenho uma largura de banda inferior a 220. Então, quando eu tenho 125, 64 Hz por pixel, eu vou começar a ver ali um desvio químico entre a água e a gordura em vários pixels. Isso vai trazer um artefato que numa borda fica brilhante, na outra fica escura, ou ele pode gerar aquele efeito de sobreposição, que é bem visto ali, por exemplo, nos exames de ombro, tornozelo, no músculo esquelético, ele prejudica bastante a visualização da cartilagem. Então, eu posso baixar essa largura de banda até 220 Hz, que eu ainda vou ter um ótimo exame sem artefato de desvio químico. Deixa eu ver o que eu fiz nessa imagem aqui. Estou só mostrando para vocês que com FOV de frequência de 18, aqui eu estou trabalhando com FOV quadrado, né? Porque está 18 na frequência, está 18 aqui na fase. Eu tenho 85% de razão sinal-ruído, porque eu baixei a matriz. Quando eu baixei a matriz, o tamanho do meu voxel aumentou. Agora eu tenho 0,8 por 1,3. Então, qual é o segredo? O que eu faço, Joyce? Sentei na mesa, que eu abro a sequência, a primeira coisa que eu anoto é a resolução em plane. E a Siemens, ela te dá isso daqui também. Tem uma janelinha aqui em cima, né? Uma barrinha, e ela te mostra qual é a resolução em plane seguida pela espessura de corte. A GE te mostra nesse campo. E ambos você consegue mexer na matriz para alterar o tamanho do pixel. E aí você tem a Philips. Como é que a Philips faz? A Philips, ela te mostra o tamanho do pixel size e depois numa janela que não é alterável, ela te mostra qual é a matriz que fica para você quando você mexe no tamanho do pixel. Então, você pega uma folha em branco
E aí a primeira coisa que você faz é anota lá, coronal T2, pixel, resolução em plane da sequência, 0.8 por 1.3. Então, quando você começa a baixar o FOV e baixar outros parâmetros, você já tem a resolução em plane ali para tomar como ponto de referência. Aí agora você vai mexer na matriz e baixar até encontrar aquela resolução em plane que você tinha. Se você trabalha no Philips, fica muito mais fácil a sua vida. Você só vai lá e digita no campo pixel size o valor da nova resolução que você quer, que agora é 0.8 por 0.3, entendeu? Fica bem tranquilo, fácil, bem fácil mesmo de fazer no Philips. E aí, gente, o que é que eu fiz aqui agora? Eu aumentei o Nex. Quando eu aumentei o Nex, vejam que eu não mexi na banda, porque minha banda anterior ainda estava 324.6. Eu não mexi na banda, eu aumentei o Nex. Minha sequência, que tinha 1 minuto e 24, ela aumentou para 2 minutos e 3. Entretanto, agora eu tenho 100% de razão sinal ruído. Então, eu boto isso para rodar e vamos ver como é que fica. Eu acho que eu não trouxe o resultado aqui, mas ficou legal, tá? Ficou bem semelhante ao que eu já fazia com os exames adultos. Aí vamos lá para o site tal da coluna cervical. Como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu faço, vejo qual é o meu FOV, vejo qual é a minha resolução em plane. Anoto lá no papel, 0.7 por 0.1, com um FOV de 25. Segunda coisa que eu faço, depois que eu planejei o exame ali, tal, eu reduzo o FOV e presta atenção quanto que isso vai reduzindo para mim. 0.7 por 1.1, beleza, vamos ver agora. Eu estou com a matriz aqui de 352 por 224, um next de 2 e uma banda de 31. Agora vamos reduzir o FOV. E quando eu desço de 25 para 16, o que aconteceu? Aconteceu que eu mexi no meu TE efetivo também. Mas esse aqui é outro papo. Mas, voltando aqui, eu mexi na razão, sinal, ruído. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não tá a foto aqui do TE efetivo. Mas depois eu falo do TE efetivo para vocês. Bom, então quando eu baixo o FOV de 25 para 16, eu perco aí 60% de razão sinal ruído. E isso aconteceu por quê? Porque eu redimensionei o tamanho do meu pixel, que agora é 0.5 por 0.7. Isso é muito menor do que o pixel que eu tinha anteriormente, que estava batendo 1.1 aí na direção de frequência, na direção de fase, perdão. E aí a gente começa a tentar ganhar de novo essa razão, sinal, ruído aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou baixar a matriz para que eu aumente o tamanho desse voxel. Então, estava 352, botei 256, já foi para 0.6. Aí, ali está 192, ainda dá para baixar um pouco. Bom, enfim, no final, eu fiquei com 220 por 140, que me deu a mesma resolução que eu comecei na sequência original. E aí, o que eu estou mostrando aqui para vocês? O TE que eu estou pedindo para a máquina é um TE de 120. Fala assim, olha, o contraste que eu quero ver nessa sequência turbo-spin é um TE de 120. Só que quando você mexe nos parâmetros, você tem que lembrar de conferir o Echo-Space, o TE efetivo, tudo. Você tem que conferir para ver se está tudo certo, se está tudo em ordem, se está tudo no lugar. Quem é o TE efetivo? Em sequências turbo-spin-echo, nas sequências de spin-echo funciona assim. Você dá um pulso de excitação, aí você vai ter o gradiente de codificação de fase. Aí você vai ter o pulso de reorientação. Quando você tem o pulso de reorientação, depois do pulso de reorientação, você vai ter o quê? O eco. E o gradiente de leitura vai fazer a leitura daquele eco no tempo específico que você pediu. Então, se foi num TE de 120, ele vai dar o pulso de refasagem, vai esperar 120 milissegundos e fazer a leitura. Quando você tem uma sequência turbo-spin-echo, não é bem assim que funciona. A turbo-spin-echo, ela faz a aquisição mais rápida, ela preenche mais linhas do espaço K por vez, mas o que vai acontecer? Eu não vou ter um TE de 120 preenchendo cada linha do espaço K. Eu terei vários TEs ali dentro daquele espaço K, e isso vai mexer com o meu contraste de imagem. Então, como é que eu faço para não bagunçar e para que o meu TE que eu quero ver realmente seja o TE equivalente àquele que eu preenchi ali em cima? Eu vou ter que ver o TE efetivo. A GE, ela te mostra o TE mínimo e o TE máximo. A Siemens, ela também te mostra, se você clicar lá no TE, ela vai te mostrar uma barra embaixo, uma barrinha que eu acho que vai do vermelho ao verde, não tenho certeza, mas ela te mostra qual é o teu TE mínimo e o teu TE máximo.
E aí, o que que vai acontecer? Você vai pegar o TE máximo, dividir por 2, e o teu TE, a metade do teu TE máximo vai ser o teu TE efetivo. Meu TE máximo aqui é de 178. Se eu pegar 180 e dividir por 2, dá um TE de 60. Então, eu vou ter que mexer nisso daqui, porque tá bem deslocado o meu TE efetivo do TE que eu tô pedindo. Entendeu? Essa aula é muita coisa para falar isso, né? Então, mas vamos focar aqui na questão da resolução. Dá para fazer? Dá. Mas você tem que ver a questão do TE efetivo e do X-Space. Então, como que eu arrumo o TE efetivo? TE efetivo você arruma mexendo no Ecotrem, que na GE a gente chama de ETL, né? Que tá aqui. Eu não sei se está todo mundo conseguindo ver, mas tá aqui o Ecotrem. Na Philips chama TSE Factor. E na Siemens tem um nome bem parecido com o da Philips. Enfim, você vai mexer até que o seu TE máximo seja a metade do seu TE máximo seja 120. Porque se você não fizer isso, você vai introduzir dentro da sua imagem um certo nível de borramento. A imagem não vai ficar legal porque você vai ter vários TEs ali e isso vai prejudicar o contraste da imagem. Quando você equilibra o TE efetivo, se o teu TE efetivo for equivalente igual ao próximo ao TE que você prescreveu, você vai ter o TE de 120 ou próximo disso preenchendo o centro do espaço K. Quando você faz isso, você equilibra o contraste da imagem da melhor forma possível, porque o centro do espaço K é responsável pelo contraste da imagem. As linhas mais marginais, mais externas do espaço K são responsáveis por resolução. E aí a gente tem também que prestar atenção no X-Space, que tem que sempre ficar menor que 10 nessas sequências, para que a gente não tenha borramento aí. E a gente consiga enxergar tudo direitinho. Então, eu vou ali mexer nisso para que a gente resolva isso, tá? Então, eu aumentei o meu TE efetivo, o meu TE máximo aqui, até que ele ficasse, que a metade dele se tornasse 120, e então eu equilibrei o TE efetivo. Como que eu fiz isso? Eu mexi no Ecotrem, que estava 24, agora ele está 29. Quando eu aumentei aqui o TE máximo, agora a metade de 240 é 120, entendeu? Bom, outros ajustes que foram feitos para recuperar a razão sinal-ruído foi baixar um pouquinho a banda, agora ela está 227, antes ela estava um pouquinho maior, não sei se vocês lembram, estava 284, e eu aumentei o NEX. Com isso, eu tenho uma sequência de 2 minutos e 45, um FOV de 16 com a resolução desejável que eu gostaria. E só para lembrar, antes de fazer essas alterações, eu tinha uma razão sinal-ruído de 76%. Então, a gente tem que ver sempre quando a gente vai redimensionar um protocolo, uma questão bem multidisciplinar. Não é só baixar o FOV. Quando você baixa o FOV, você vai perder a razão sinal-ruído, você pode bagunçar aqui várias coisas. Então, você tem que conferir todos os parâmetros e equilibrar de novo, ter certeza de que você tem mais sinal dentro dessa sequência do que ruído. E esse aqui foi o resultado do nosso Coronal T2, lá do início. E esse o resultado do Sagital T2. Joyce, ainda tá. Acho que ainda dava para melhorar. Dava pra gente trabalhar com uma resolução um pouquinho menor, um pouco mais de NEX, mas isso ia me custar tempo. Para mim tava bom, o radiologista laudou, lindo, achou maravilhoso. E a gente tinha 3 exames, então não dava para ficar encebando. Ia fazer essa cervical, ia fazer um torácico, uma coluna, não, um tórax, né? Porque não sei se vocês perceberam, o paciente tinha uma lesão torácica aqui, pulmonar, na verdade. E eu ia fazer um abdômen também total dessa criança. Então, galera, o que eu quero dizer para vocês? Dá para pegar o protocolo que você já tem e fazer os ajustes necessários para que você consiga, então, utilizar o mesmo protocolo numa criança? Sim. Só que, como a gente acabou de perceber aqui, não é só mudar o FOV e colocar lá dentro. Ou muito menos simplesmente pegar o protocolo e rodar. Eu não fiz nenhuma aquisição inteira, né? Eu podia ter feito uma aquisição do protocolo original sem mexer em nenhum parâmetro para vocês verem como ficaria a imagem. Como ficaria a imagem. O fato é que para que você consiga fazer isso, você precisa dominar ter pelo menos uma parte, uma noção de física da ressonância. Você precisa entender para que servem esses parâmetros. Espessura e gap você mantém igual?
Eu mantive igual, Estela, mas você pode diminuir. Depende se essa questão de protocolo varia um pouco de acordo de serviço, de acordo com os serviços, né? Mas eu mantive 3,5, mas dava para fazer um 3 com 0,3 aqui tranquilo. Acabei não alterando a espessura de poste, mas dá para mexer sim, tá? Alguns exames eu mexo, por exemplo, abdômen. Não dá para você fazer 5, 6 com. Você diminui sim. Mas no caso da cervical, que a espessura de corte já era menor, né? Aí eu acabei mantendo. Para que você faça isso e faça rápido, você precisa ter noções de física da ressonância. Não sei se vocês gostaram da aula, se deu para vocês entenderem, pegarem o feeling, né, de como que você pode fazer isso amanhã ou nos próximos dias. Mas a boa notícia é que nós estamos com as inscrições abertas por tempo limitado do novo curso de Física para Não Físico do Simplificando Ressonância. E nesse curso, além de ensinar para vocês como funciona cada um desses parâmetros e como fazer isso de forma prática na hora, né? Então vocês vão ver lá no curso que tem vídeo mostrando eu fazendo essas coisas, né? Mostrando como faz para ganhar sinal, como faz para ajustar a resolução, como faz para redimensionar um protocolo. E eu faço isso mostrando dentro das 3 plataformas, GE, Siemens e Philips. E a gente tem também um grupo, que é uma comunidade no qual a gente tem uma oportunidade a mais de tirar as dúvidas, de falar sobre outros assuntos dentro da física da ressonância ali, né? A galera se ajuda bastante. E também a gente coloca lá no grupo o dia das nossas aulas ao vivo. A gente tem uma vez por semana uma aula ao vivo para tirar as dúvidas. E aí vamos supor que você não entendeu direito isso que eu falei aqui hoje. Aí a gente pega, põe o paciente na máquina e mostra para você como funciona. Ah, eu não entendi como é que funciona o esquema da banda. Então você vai lá, aumenta, diminui a banda e mostra qual impacto que isso traz para a imagem. E a gente começa a treinar o olho. Além disso, além de falar de sequência de pulso, de parâmetros, de artefatos, a gente fala ali sobre os princípios básicos e tudo que é relevante para o teu dia a dia, de forma objetiva e direta. E para quem ainda não viu, para quem não está no grupo do WhatsApp, né, da Semana do Artefato, em que eu lancei lá o curso, pode me chamar no direct que eu passo o link do curso para você e explico um pouco mais. E como a gente está em Black Friday também, a gente vai lançar o cupom de desconto de 30% para o curso de posicionamento e planejamento. Eu devo soltar uma flyer amanhã, tá bom? Para o pessoal do curso de física, tem um cupom que vale até hoje, meia-noite, pelo menos a princípio, de 20%. Para quem quer entender tudo isso. Tinha a questão da mentoria, né, também, para os primeiros 10 alunos que comprassem. Mas é isso daí. A gente discute isso dentro do curso de maneira muito mais séria e aprofundada, até porque a gente está dentro de um ambiente fechado e a gente tem mais liberdade de conversar e tirar as dúvidas também. Vocês gostaram, galera, da aula de hoje? Manda um feedback para mim aqui no direct, que eu quero saber o que vocês acharam da nossa aula hoje. Deixa eu ver aqui os comentários. Bruninha chegou. Falei rapidão hoje, né? Acho que eu tava com fome. Galera que tá chegando agora, a gente acabou de terminar a nossa aula. E a gente falou sobre como montar protocolos de criança. Como utilizar um protocolo que você já tem para uma criança. Baguncei o troço aqui, né? Eu acho que é assim. Eu acho que eu baguncei. F5. Joyce, quando no caso eu preciso aumentar muito FOV, aí aumenta a matriz também? Valério, o raciocínio inverso o raciocínio inverso também é feito. Não por acaso, você tem uma estrutura lá que é um joelho, aí o FOV tá bem justinho, o paciente chega, é um paciente enorme, você tem até que trocar a bobina, você tem que aumentar. Aí você vai ter que aumentar a matriz para você alcançar aquela resolução anterior que você tinha também. E quando você aumenta a matriz, você também perde razões na ruída. A gente tem que trabalhar com esses parâmetros também. Valéria, você já é aluna do curso de Física para Não Físico, já subiu a atualização para você. E na aula de parâmetros tem um exemplo disso. Dá uma conferida lá depois. Essa live vai ficar gravada? Eu gostaria de deixar. Eu acho que não vai ficar gravado, por quê? Porque eu utilizo um programa aqui para poder conseguir transmitir pelo notebook e mostrar esses slides para vocês. Mas para quem já é aluno, tem uma pasta lá no Hotmart chamada pasta live. Aí depois o William edita, porque eu estou gravando a tela aqui. Ele edita e manda essa aula para vocês lá.
Se ele conseguir, eu vou ver se ele posta no YouTube também. Sempre tive essas dúvidas quando tem um paciente infantil. Eu também tinha essas dúvidas. E apanhei muito tempo. Não consegui entrar. Percebi que preciso do curso urgente. Então, Lilia, a oportunidade é hoje, que tem 20% de desconto, hein? Aula show. Muito obrigada, galera. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai estar aqui no próximo domingo, sem choro, para fazer falar de um novo assunto dentro aí da ressonância magnética, tá bom? Ah, é verdade. Mesmo dentro dos protocolos tem que mexer, que às vezes foi montado numa criança um pouquinho maior, aí chega um RN, você tem que ajustar os parâmetros da mesma forma. Legal, legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra então no nosso próximo domingo, às 20 horas. E até lá!